E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise rápida da Equatorial Energia, EQTL3, quarto tri de 2020, o ano de 2020. Uma das três melhores aí, na minha opinião, do setor de energia elétrica. Bora lá? Antes, aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e o investidor deve considerar seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada antes de investir. Então, começando aqui pelo ticker dela, né, EQTL3, a Equatorial, ela já tem 22 anos aí de fundação e 15 anos de listagem na bolsa. Ela é do setor de energia, tem sede ali em São Luís do Maranhão. Ela atua, né, nos segmentos de distribuição, com mais ou menos 95% do resultado. Eu vou mostrar para vocês aqui direitinho como que fica aí o foco dela. Bem, ela já está entrando muito forte aí, vem fazendo investimentos pesados desde 2017 na parte de transmissão, tem a parte de geração também, comercialização e serviços. Hoje ela representa 1,07% do Bovespa, do segmento do novo mercado, tem 100% de tag along e 64,8% de free float. Os sócios majoritários dela, né, para quem não conhece, é a Esquadra, né, todo mundo acha que conhece a Esquadra muito por conta da IRBR. Então a Esquadra tem 10% das ações da EQTL, a Opportunity Asset tem 10% das ONs e a BlackRock tem 6% das ONs. A avaliação dos funcionários dela na Glassdoor é 3,9 de 5, uma nota muito boa. Então, deixa aqui embaixo já seu comentário se você é acionista ou não da Equatorial e o que você acha da empresa. Bora fazer a análise rápida do ano de 2020 da Equatorial. Então, um dos destaques aí do quarto tri de 2020, né, econômico e financeiro dela, ela trouxe o EBITDA ajustado aí na casa de 1,7 bilhões de reais. Ela fez aí quase 1 bilhão de investimento, né, 917 milhões de reais. Ela está com 7,7 bilhões de disponibilidades, né, disponíveis ali de caixa. Quando a gente olha a dívida líquida dela, né, sobre a EBITDA ficou em 2,1, então está extremamente controlada. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olhando aqui a parte dela mais forte, né, a distribuição, então ela aumentou em 1,7% em vendas da energia e o RTE Piauí aí foi aprovado em dezembro de 2020. A transmissão, então, ela vem com 100% das obras concluídas e ela já está com um RAP aí de 75% ativo, tá? Eu vou falar mais para frente para vocês explicar o que é o RAP exatamente. E também vem a parte aqui de recompra de ações, né? O programa foi aprovado ali em dezembro de 2020, dela fazer recompra de ações. E desse programa de recompra aí que foi aprovado em dezembro de 2020, 57% foi concluído, limitado a 5% das ações em circulação. Olhando aqui o desempenho operacional dela, né, falando do mercado de energia como um todo, a evolução da injetada por distribuidora, então ela traz aqui a quebra, né? Então ela tem no Maranhão, no Pará, em Piauí e Alagoas. Então ela trouxe aqui um aumento de 3% do quarto tri de 2019 para o quarto tri de 2020. E ela traz também a evolução por distribuidora, né? Cativo mais o livre. Então, 1,5 aqui que ela trouxe de crescimento de energia, muito puxada aí por Maranhão, o Piauí e Alagoas. E a evolução aqui da baixa renda, isso aqui é um ponto bem interessante, né? O número de consumidores aqui, ela conseguiu aumentar em mais 461 mil consumidores. O que isso é importante? Porque pensa aqui, tem muita gente que faz o gato, né? Ele entra ali na conta de perda da empresa, então ela perde energia. E tem uma maneira que é a técnica, né? Perda técnica, que é quando se dissipa mesmo e perde energia por algum problema técnico. E tem a outra perda que é por essa questão de gato, do pessoal fazer um furto aí, vamos dizer assim, da energia, né? Então, quanto mais ela colocar os consumidores dentro da base dela, quer dizer que ela tem mais pessoas pagando. Então, provavelmente ela pode ter feito ali um desconto, algum trabalho em cima desse pessoal, que eles saem ali daquela, se é aquela pessoa que consome energia sem pagar e joga aqui dentro da base dela e ela vai acabar recebendo. Então, esse é um ponto positivo. E evolução aqui por classe, né? Então, o residencial subiu 6,1, então a gente vê o grande impacto aqui da pandemia, né? Com as pessoas passando mais tempo dentro de casa. E a gente vê aqui o reflexo, né? O comercial caindo quase 3%, 2,7%, muito por conta da pandemia, e outros aqui caindo 3,3%. A gente vê aqui que o industrial cresce um pouquinho, e aí tem mais 8,3% em conexão, mas ele é muito pequeno aqui, um pouco representativo. Então, o que puxou para cima aí foi os residenciais, segurou toda a parte do comércio. Então, mais pessoas ficando em casa, aumenta esse consumo de energia, né? E um ponto interessante que ela traz aqui em cima disso é a inadimplência e a arrecadação. Então, ela fez grandes investimentos aí nos canais digitais e ampliou a rápida capacidade de resposta dela, né? Então, criando aí um alicerce sólido para o grupo Equatorial enfrentar a pandemia com as suas agências fechadas. E aí, com as agências fechadas, como ela ia prestar esse serviço, né, de atendimento? Fácil. Ela criou aqui a Clara, a assistente virtual deles, né, uma sacada bem interessante, bem puxada aí, a gente viu bastante pela Magalu ali, né, com a Luísa que ela criou.
a personagem, aí outros já vieram, né? A Via Varejo, Casas Bahia. Então, quem não viu as análises, está aqui em cima, aqui, clica no card, né? Análise do quarto tri de 2020, fez a análise dessas outras empresas. E um ponto interessante, ela traz a assistente virtual. Então, o PDD aí, ela conseguiu reduzir bastante, né? Sair do quarto tri de 2019 ali de 0,5% positivo para menos 0,4%, o que é bem positivo, né? Ela está achando aí que o índice de inadimplência dela caiu, provisão de devedores duvidosos ela diminuiu aqui para menos 0,4%, o que é interessante porque ela acredita aí que com todo esse trabalho dela, ela vai ter a firmeza ali nos pagamentos. E a gente pode ver aqui que o pico maior de provisão foi no segundo trimestre de 2020, onde teve todo o estouro da pandemia ali, e a gente não sabia o que ia acontecer, se o pessoal ia ficar na inadimplência, o que ia acontecer, né? Então ela já provisionou bastante ali no segundo trimestre de 2020. Então ela vem forte com essas campanhas de negociação, tem toda a parte de delivery, negociação pelo site, cartão de crédito e expansão no volume de SMS. Então ela faz um atendimento mais próximo do cliente, o que reduz aí qualquer problema relacionado à inadimplência e à arrecadação dela. Quando a gente olha as perdas totais sobre a energia injetada, né, ela traz aqui um ponto bem relevante que o Piauí, pelo sétimo trimestre consecutivo, cai, né, essa perda. Então isso é bem positivo, porque quanto mais cair a perda, melhor, né? Porque ela tem menos perda, quer dizer que ela está tendo uma eficiência melhor. Em Alagoas, pelo quinto tri, já cai essa perda. Quando a gente olha aqui, essa linha laranja é a perda regulatória, né? Que seria a perda esperada, vamos dizer assim, e a barrinha azul é a perda total. Então a gente vê que o cenário está ruim, olhando nesse ponto, que ela está com uma perda maior do que seria a perda regulatória dela, que seria, vamos dizer assim, o normal ali, a meta, né, de perda. Então o Maranhão está acima aí com 18,5 em cima de 17,7, está próximo, mas está acima. O Pará é o ponto mais crítico dela, aumentou bastante a perda aqui, saiu de 29,9 para 30,8 e a meta é 27,6. E o Piauí, sétimo trimestre consecutivo com queda, então a gente vê uma escadinha bem leve aqui, mais caindo, e ela está quase chegando ali na regulatória dela. E Alagoas também com uma queda também já no quinto trimestre aí, bem próximo também da regulatória dela. Então ela está fazendo um excelente trabalho, então dá para a gente ver que está melhorando aqui. E o ponto dela é chegar nessa perfeição. Então agora olhando o deck, basicamente o deck é a duração equivalente de interrupção por consumidor. Então ela vai olhar aqui o nível de interrupção aí por consumidor. Então ela teve uma redução de 19,4 horas de interrupção em Alagoas, que é praticamente 50% de um ano atrás, o que é excelente. Então quando a gente olha aqui, ela está com os níveis muito bons, né? A meta, entre aspas, seria essa linha laranja, então ela está abaixo. Quanto menor aqui, melhor. A meta dela seria 17,4, então ela vem abaixo, que é muito bom, né? Ela está trazendo um resultado excelente aqui no Maranhão. No Pará também, a meta 27,6, ela está entregando 20,2, muito bom. Então, quanto menor aqui a barrinha azul, melhor para ela, porque mais eficiente ali com seus clientes. E no Piauí é o ponto principal que ela precisa atacar, onde a barrinha azul aqui, o real dela está acima da meta dela, então ela precisa chegar aqui nesses 20,8, ela está com 30,1. Porém, quando a gente olha Alagoas, aqui é o que ela trouxe, né? Ela reduziu 50% desde o quarto de 2019 até o quarto de 2020. A gente vê uma queda bem acentuada e está quase chegando ali na meta dela. E agora o FEC. Então, o que é o FEC? É a frequência equivalente de interrupção por consumidor. Então, ela vem aqui que todas as distribuidoras dela estão abaixo do limite regulatório, que é um número excelente. Então, ela tem ali a frequência dela equivalente de interrupção por consumidor. Então, está bem abaixo, tanto no Maranhão quanto no Pará. E a gente vê que está constante praticamente, né, no Maranhão e no Pará. E quando a gente olha aqui o Piauí, desde o primeiro tri de 2020, ela vem numa queda, o que é excelente, ela está melhorando sua eficiência. E Alagoas também, quando a gente olha uma queda aqui, muito bom o resultado dela em relação ao DEC e ao FEC. Então, quando a gente olha agora o desempenho econômico-financeiro dela, né, vamos entrar aqui no detalhe, as despesas gerenciáveis dela. Aí ela traz aqui que o Piauí e Alagoas já apresenta custos recorrentes abaixo do regulatório, que é excelente. Então, ela já conseguiu ajustar aí, para quem não sabe, o Piauí e Alagoas foram as últimas localizações que ela inseriu aí para dentro do portfólio dela. Então ela traz o PMSO ajustado. O que seria o PMSO? PMSO basicamente é o quê? Pessoal, mão de obras e serviços de terceiros e outros. Então são todas as despesas relacionadas a esses 4 pontos. E ela traz aqui que no ano ela teve um aumento de 3,2%. E a gente vê aqui que bastante puxada ainda por Alagoas, né? Cresceu bastante. Porém ela já mostra que traz abaixo aí do regulatório deles. E aí ela traz aqui que o IPCA, né, a inflação dos últimos 12 meses foi de 4,52. E ela teve uma despesa aqui abaixo do IPCA. A gente olha o equatorial consolidado, então ela traz aqui o EBITDA ajustado dela no trimestre. Quando a gente olha aqui quarto tri de 2019 versus quarto tri de 2020, ela teve aqui uma queda de 3,6%, né? Quando a gente olha
quarto tri versus o quarto tri de 2020. Porém, quando a gente olha o ajustado, ela cresceu 34,8%. Então, quando ela traz, tirando esses ajustes aqui que ela traz, né? Ela teria aí um aumento de 34,8%. Ela traz o ponto aqui sobre os dividendos, né? Destinação em 2020. Ela traz aqui que ela teve um total de distribuição de 119% maior do que 2019. Aí você fala, pô, mas Will, o payout dela foi menor. Sim, o payout é em cima sobre o lucro, tá? Então, como ela lucrou muito mais do que em 2019, ela traz um crescimento aqui expressivo para os acionistas. Atrás que dividendo por ação foi pago em 2019 foi de 0,32 centavos mais ou menos, em 2020 0,72. Então aí mais que dobrou, né? Igual ela trouxe aqui. E ela traz aqui sobre a Assembleia Geral Ordinária que eles vão ter agora em 30 de abril, para aprovação da destinação do resultado da proposta, que é essa proposta aqui sobre os dividendos. Sobre a parte de CAPEX dela, né? Sobre a parte de investimentos, né? Os principais investimentos que ela traz aqui desde 2017 até 2020, a gente pode ver aqui que a distribuição própria, né? Seria esse azul escuro. Tem a outra distribuição dela, que é esse azulzinho claro aqui, bem pequenininha. E a maior parte dela está vindo forte em transmissão desde 2017, né? Ela vem aqui iniciando em 2017 os investimentos dela, já começa a aumentar forte em 2018. 2019 foi o pico dela e ela já investiu pesado aqui em 2020. Então ela traz aqui que no quarto tri de 2020, só no quarto tri ela investiu quase 1 bilhão de reais, né, 917 milhões de reais, 59% maior do que no terceiro tri, apesar da pandemia. Então a gente está vendo aqui que praticamente um terço de todo o investimento do ano foi dentro aí do quarto tri de 2020. Ela investiu 644 milhões em distribuição no quarto tri de 2020, né, fechando o ano aí com 1,8 bilhões de reais em 2020 em distribuição. Porém, o forte dela aí foi 5 bilhões de reais desde o primeiro tri de 2017, né? Então ela está bem focada nos projetos dela de transmissão. O endividamento dela, como eu já comentei anteriormente com você, está bem tranquilo, né? 2,1 aqui do EBITDA, quando ela traz a dívida líquida consolidada sobre o EBITDA LTM. Então a gente vê aqui que a dívida dela está na casa de 10 bilhões de reais. Lembrando, né? Ela traz aqui que ela tem quase 8 bilhões de caixa, 7,7 bilhões de caixa. Então está bem tranquila a dívida dela. E quando a gente olha o cronograma aqui de amortização da dívida, a gente vê que ela saiu aqui da dívida bruta em dezembro de 2020 na casa de 18,7 bilhões. E ela tem aqui de curto prazo, vamos dizer assim, né? 3,2 mais 2,7. Então seria aí 5,9 bilhões para quem tem um caixa de 7,7. Então ela consegue pagar tranquilo 2021 e 2022 e uma parte da dívida de 2023. Lembrando, né, que durante esses 2 anos ela continua gerando caixa. Então, se ela continuar dando lucro ali de 3 bilhões ali de reais, igual ela trouxe esse ano aí de 2020, então ela vai pagando tranquilo essa dívida dela sem problema nenhum. Lembrando também que é um setor elétrico, é um setor perene, né? Dificilmente a gente vai parar de usar energia elétrica, então vai ter uma queda brusca aí em cima disso. E ela continuando fazendo os investimentos dela, como ela já vem fazendo todos os outros anos ali, trazendo um resultado excelente. Então ela vem crescendo aqui e a dívida dela vai ficar bem tranquila, controlada. O custo médio dela está de 6,75% ao ano da dívida, é um custo relativamente ok, porque ela traz um retorno dos projetos dela muito elevado, ali na casa de 19%. Então, esse custo da dívida está baixa perante o retorno que ela traz. O desempenho da execução dela das SPEs, né? O que seria a SPE? Basicamente, a SPE é uma sociedade de propósito específico. Ela tem um objetivo específico, né? Cuja atividade é restrita, podendo ter alguns casos de prazo de existência determinado. Então, quando a gente olha aqui, ela tem alguns prazos aqui determinados, né? Então, quando a gente olha, ela vai esticando aí 2022. Então, ela traz aqui que é a conclusão dela, a antecipação, né? Ela tem todos já construídas, todas as SPEs dela, 100%, e ela só tem aí 75% dela já trazendo a receita operacional dela, né? Que seria o RAP, que basicamente o RAP é a receita anual permitida, que é o limite máximo que ela pode extrair de receita desse tipo de contrato que ela fechou aqui. Então, na SPE1, o máximo que ela pode extrair é 89, e ela está extraindo 88. Da SPE2, o máximo é 81, ela está extraindo 80 em milhões de reais, tá? Aí quando a gente vê aqui a SPE3, ela pode extrair 118 milhões e ela está extraindo zero. Mas ela traz aqui, ó, que ela já está finalizada, então ela já está 100% concluída e ela só está dependendo aí do lote 10, que é para energização. Então a restrição está no edital do leilão, dá para ver lá, quem quiser entrar mais no nível de detalhe, entra no site da RI da empresa e dá para entrar ali no edital do leilão. E da SPE6 é a outra aqui que ela tem aí, ela capacidade de receita aí de 122 milhões de reais,
Aqui já foi finalizada também todas as necessidades para extração, porém ela já solicitaram o TLR, que seria o quê? Termo de liberação de receita, então para ela poder já extrair. E ela traz aqui mais para frente, que eu vou mostrar para vocês, que ela já está com a esperança aí de em 2021 já começar a extrair a receita dessas duas SPS, né? Então ela vai chegar aí no total de receita já garantida de 969 milhões de reais em cima disso. Então ela teve um capex aqui na casa de 5,5 bilhões de reais, aí 5,6, para ela ter uma receita extraída aí anual de 969 milhões de reais. Então trazendo aqui as considerações finais deles, né? Atualizações recentes. Ele traz que 75% das RAPs já estão ativas, igual eu mostrei agora para vocês, e ela já entrou aí com operação comercial e TLR para ela já começar em 2021 fazer a extração desses outros 25%. 2 anos de atuação no estado do Piauí, a gente viu aí que a melhora nos resultados. Ela traz também importantes avanços no turnaround das empresas adquiridas. Ela continua com esse serviço aí de adquirir empresas. Quando ela observa que é um bom negócio, ela entra, compra e faz turnaround, faz ela dar mais lucro, faz a empresa virar mais eficiente. E as perspectivas para 2021 na área de transmissão, entrada em operação da SPE 3 e 6, igual eu mostrei anteriormente. Distribuição, revisão da tarifa do Maranhão, então ela vai melhorar aí a tarifa do Maranhão na parte de distribuição. E a avaliação de oportunidade das MEAs, que seria isso? Seriam basicamente as fusões e aquisições. A MEAs são fusões e aquisições em inglês aí que eles trazem. Então ela vai buscar novas oportunidades, como ela já vem fazendo durante os outros anos esse excelente trabalho, para ela achar mais empresas aí que ela pode adquirir ou fazer fusões e ter um resultado melhor em cima do investimento dela. Trouxe a DRE já consolidada. Então, quando a gente olha aqui, a receita operacional líquida dela saiu de 18,7 bilhões de reais de 2019 para 17,8, 17,9 aqui em 2020. Então, o custo dela de energia elétrica reduziu mais do que a receita, teve essa redução da receita. Então, quando a gente olha a receita, ela reduziu aproximadamente 1 bilhão de reais. Mas quando a gente olha o custo de serviço de energia elétrica, ela reduziu quase 2 bilhões, né, 1,6 bilhões de reais. Então, já um trabalho melhor, então sobra mais lucro líquido. E quando a gente olha os custos de despesas operacionais dela, ela saiu de 1,7 bilhões de reais para 1,9. Então ela teve um aumento aqui de aproximadamente aí 140 milhões, 150 milhões de reais. Mas quando a gente olha a redução da despesa no total dela, dos custos aqui dela total, em cima da receita dela, ela teve um lucro líquido melhor. E a gente traz aqui então o EBITDA dela de 5 bilhões de reais de 2019 para 5,5 em 2020. E quando a gente olha o resultado dela do exercício, ela fechou aí com 2,7 em 2019 e 3,4, quase 3,5 bilhões de reais de lucro líquido em 2020. Então foi um excelente resultado aí da Equatorial. Bora lá agora que eu vou trazer para vocês aqui o resumão. O patrimônio líquido dela aí saiu de 9,7 bilhões de reais para 12,2 bilhões, então teve um crescimento muito grande. A receita líquida dela saiu de 18,7 bilhões para 17,8, teve uma leve queda aí. Quando a gente olha o EBITDA dela, saiu de 4,9 bilhões para 5,6 bilhões, então teve um crescimento bem expressivo também. Quando a gente olha o lucro líquido dela, saiu de 2,7 para 3,4. A margem líquida dela também cresceu de 14% para 19%. O ROI dela manteve linha aí em 28%. Ela cresceu seu caixa, né, saiu de 5,8 bilhões para 7,6. E a dívida dela saiu de 16,8 para 17,7. Então ela está com uma dívida extremamente controlada, né? A gente já viu ali na análise do resultado dela, ela tem dinheiro em caixa para pagar mais de 2 anos aí da dívida de curto prazo dela, e ela ficou com uma dívida sobre EBITDA de 1,8, porque como ela cresceu bastante o EBITDA, né? Por mais que ela cresceu aqui um pouco a dívida dela, a EBITDA cresceu mais do que a dívida. E aí vale o ponto também ressaltar, né? Ela é do setor elétrico, então ela tem uma previsibilidade aí em cima da geração de caixa dela. Apesar de ela estar focada em distribuição, que dentro do setor elétrico é o que mais oscila, vamos dizer assim, mas ela ainda tem uma grande previsibilidade, né? Ninguém consegue ficar sem energia elétrica hoje em dia. O fluxo de caixa operacional dela, né, saiu de negativo para 3,4 bilhões de reais. O ano de 2019 ela investiu 1,9 bilhões, quase 2 bilhões, e no ano agora de 2020 ela investiu 1,6 bilhões. De novo, né? Ela é bem focada nessa parte de investir em empresas que estão ali meio ruim das pernas ou não estão entregando um excelente resultado. Ela pega, faz o turnaround, que é aquela virada, né? Ela compra a empresa e faz a empresa virar super lucrativa. Ela tem um histórico muito bom em cima disso. Se ela continuar fazendo dessa maneira, ela vai continuar evoluindo bem expressivamente, como a gente está vendo aqui, né? Os saltos dela vêm lá de 2016 aqui, do EBITDA de 1,5 para 5,6 agora em 2020.
e o lucro líquido dela saiu de 873 milhões para 3,4 bilhões de reais. Então, ela está fazendo um excelente resultado já há anos. É uma excelente empresa, na minha opinião, aí olhando dentro do setor elétrico, é uma das três melhores. E um ponto positivo aqui que eu trago também é os proventos dela. Aí se pergunta assim, pô, mas geralmente empresa de energia elétrica, do setor de energia elétrica, paga altos proventos. Na minha opinião, isso é muito bom, né? Porque ela é mais arrojada e mais agressiva, vamos dizer assim, do que os demais. Então ela investe bastante e traz um retorno muito maior aí para os acionistas, na minha opinião, né? Apesar dela ter distribuído aqui 19%, ela está investindo e crescendo. Lá na frente, a hora que ela não achar mais interessante crescer, ela vai começar a distribuir tudo para quem for acionista dela. De novo, né, a empresa tem duas maneiras aí de trazer o retorno para o acionista. Uma é crescendo a valorização das ações dela e a outra distribuindo dividendos. Na minha opinião, enquanto ela continuar reinvestindo e reinvestindo bem, excelente. Então, ela é bem mais agressiva e aí um ponto interessante é que ela trouxe aí a assistente virtual dela, né, a Clara, ajudou bastante na questão de inadimplência, aproximação com os clientes. E no momento que eu gravo esse vídeo, a cotação dela fechou em R$ 22,83. Então, trabalhadores, se vocês gostaram da análise aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da análise, o que vocês acharam da empresa, se vocês são ou não acionistas dela e o que você acha dela dentro do setor elétrico, né? Quem que você acha que também é boa aí no setor elétrico. Para quem não viu, acessa o card aqui, onde eu vou deixar para vocês a playlist, né, com as análises do quarto tri de 2020. Você entra lá na playlist e procura, né? Eu já fiz da Energias do Brasil, a NBR3, e também já fiz da Engie Brasil, EGE3. Ficou muito boa ali também a análise, as empresas vieram com excelente resultado também. Dá uma conferida lá. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui no canal todas as semanas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.